Olá! Hoje o papo é sério, hein? Computação quântica. E a pergunta que não quer calar: ela pode acabar com o Bitcoin? É um tema quente, com certeza. Muita especulação, mas também fatos preocupantes. Pois é. A gente deu uma olhada nos artigos, sabe? Com opiniões de gente como o Alex Torney, da Galaxy Digital, e o Chirag Getani, da Diamante. Eles trazem visões assim sobre o quão grave é essa ameaça e quando ela pode virar realidade. Exato. E a ideia aqui é entender, né, qual é o risco real, o que dá para fazer para se defender e o que isso significa para o futuro do blockchain como um todo. Vamos lá então. Para começar, a grande preocupação é que um computador quântico superpotente consiga, tipo assim, quebrar a criptografia que protege as carteiras de Bitcoin. Isso. Principalmente a criptografia de curva elíptica, a ECC. É ela que gera o par de chaves pública e privada. E se alguém consegue descobrir a chave privada só olhando a pública, aí já era, né? O acesso aos fundos fica totalmente aberto. Exatamente. O X da questão é a matemática por trás. Existem algoritmos quânticos, tipo uma versão do algoritmo de Shor, adaptada para curvas elípticas. Ah, o famoso algoritmo de Shor? Esse mesmo. Ele é, teoricamente, capaz de resolver problemas matemáticos, como esse do logaritmo discreto em curvas elípticas, que hoje, para um computador normal, clássico, é impossível na prática. Então, o atacante com um computador quântico desses poderia pegar minha chave pública e pronto, achar a privada. Em teoria, sim. É isso que tira o sono de muita gente. E tem especialistas bem vocais sobre isso. O Alex Thorne, por exemplo, ele fala que a ameaça é mais grave do que o previsto e que as soluções para o Bitcoin são piores do que se imagina. Chega a chamar de questão de segurança nacional. Pesado, né? Muito. E o Chirag Gedanini, da Diamante, ele foca na velocidade. Diz que os computadores quânticos do Google já são milhões de vezes mais rápidos para certas coisas. Milhões de vezes. Pois é. E ele prevê que, talvez ali por 2030, a criptografia do Bitcoin possa ser quebrada em segundos. Segundos. Nossa. Daí a recomendação dele migrar para sistemas resistentes agora. Tem uma urgência forte na fala dele. Mas aí entra uma tensão interessante, né? Porque o próprio Thorne, que acha a ameaça grave, admite que ninguém sabe quando de fato essa capacidade quântica vai chegar nesse ponto. Exato. Essa incerteza no tempo é o grande problema. Como você se prepara para algo que pode acontecer em 5, 10 ou talvez 30 anos? Ou até mais. É complicado. Mas assim, não é só desespero, né? O pessoal está correndo atrás de defesa. A tal da criptografia pós-quântica, ou PQC. Sim, PQC. São algoritmos novos pensados para resistir tanto a ataques clássicos quanto aos E quânticos. quem está liderando isso? O NIST, lá nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Eles estão num processo grande, mundial até, para padronizar essas novas E técnicas. que técnicas são essas? Ouvi falar de reticulados? Isso, baseadas em reticulados, látices, é uma das principais linhas. A ideia é usar problemas matemáticos que acredita-se são difíceis até para computadores quânticos resolverem. São umas estruturas geométricas bem complexas. Tá, e a pergunta de 1 milhão de bitcoins. O Bitcoin consegue se adaptar, incorporar essa PQC a tempo? Boa pergunta. Tem uma empresa, a Project 11, que acha que sim. Eles argumentam que a rede pode ser atualizada. Como assim? Já teve atualização antes? Já. Eles citam o Taproot, que foi a última grande atualização do Bitcoin. Foi algo complexo, precisou de consenso da comunidade. Ah, lembra do Taproot. Melhorou privacidade, eficiência. Exato. E foi implementado com sucesso. Então, para Project Once, isso mostra que a rede tem sim capacidade de evoluir, de adotar mudanças técnicas profundas. Mas não deve ser simples, né? Não, claro que não. Tem desafios. Geralmente essas assinaturas PQC são maiores, ocupam mais espaço na transação. Isso pode impactar o número de transações por segundo, o tamanho do blockchain. Entendi. Pode deixar a rede mais lenta ou mais cara? Pode. Mas eles veem como uma evolução necessária. E um ponto importante, eles acham que a ameaça quântica direta à mineração, ao Proof of Work, ainda está mais longe, talvez uns 10 anos ou mais. O foco inicial é proteger as chaves mesmo. É interessante. E o mais curioso é que aquele mesmo especialista que soou o alarme, o Jaitani, Sim. ele também vê um lado bom nisso tudo. Ele acha que a computação quântica pode até
melhorar o blockchain. Como assim melhorar? Ele fala de contratos inteligentes mais poderosos, sabe? Geração de números aleatórios mais seguras de verdade, sistemas de identidade digital que ninguém consegue fraudar. Faz sentido. A capacidade de processamento quântico poderia abrir novas portas. E até o DeFi, as finanças descentralizadas, poderia ser turbinado com isso. Olha que paradoxo, né? A mesma tecnologia que representa uma ameaça existencial pode ser o motor da próxima evolução do blockchain. Total, talvez a capacidade quântica de analisar cenários muito complexos ou otimizar algoritmos crie funcionalidades em DeFi que a gente nem imagina hoje. É aquela história, né? A necessidade ou risco força a inovação. A pressão quântica pode acabar empurrando o blockchain para um novo patamar. Então, para a gente amarrar as pontas, temos uma ameaça quântica para o Bitcoin que é séria, é real, mas ninguém sabe quando vai chegar de fato. Isso. A linha do tempo é a grande incógnita. Ao mesmo tempo, tem um esforço global rolando para criar defesas, a criptografia pós-quântica. Com o NIST liderando a padronização. E existe uma certa confiança, ou pelo menos esperança, de que o Bitcoin consiga se adaptar, como já fez antes com o Taproot. Apesar dos desafios técnicos que isso implica, sim. E, para completar, a própria computação quântica, além de ameaça, pode ser uma oportunidade, uma forma de turbinar o próprio blockchain. Exato. É um cenário bem complexo, com riscos e potenciais benefícios lado a lado. Bem, bastante coisa para digerir. Sem dúvida. E para deixar uma pulga atrás da orelha, sabe? Além dessa questão de proteger os bitcoins de hoje, talvez a reflexão mais profunda seja outra. Qual? Como os próprios princípios da física quântica, tipo incerteza, superposição, emaranhamento, podem eventualmente mudar a nossa ideia do que é confiança digital, o que significa segurança ou verdade num mundo onde o quântico não é só teoria, mas parte da infraestrutura. Isso vai muito além do Bitcoin, né? Nossa, é verdade. O que é segurança no mundo quântico? Fica aí a pergunta.